Imagine casar com um milionário. Casa enorme, carros de luxo, tudo o que você sempre sonhou, mas sem amor. Apenas um contrato frio, assinado, com prazo de validade. 1 ano, 365 dias, e depois, cada um segue seu caminho. Sem dor, sem mágoa, sem sentimentos. Pelo menos era isso que Laura e Ricardo acreditavam. Mas o coração não obedece a contratos. E o que começou como um acordo de negócios se transformou na história de amor mais intensa e dolorosa que eles poderiam imaginar. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença para esse canal crescer. O salão estava repleto, flores brancas por todos os lados, champanhe nas taças, mas os olhos dos noivos estavam vazios. Laura Silva olhou para o envelope sobre a mesa. Dentro, um cheque. O valor era suficiente para pagar todas as dívidas da família. Todas. O tratamento do pai, as contas atrasadas, o aluguel vencido, tudo. Mas o preço era alto. 1 ano da vida dela. Ela olhou para o homem à sua frente. Ricardo Almeida, 39 anos, empresário, milionário, dono de uma das maiores construtoras do país, conhecido por ser implacável nos negócios e também no amor. 1 ano, disse ele, a voz fria e direta. 365 dias como minha esposa, apenas em público, sem envolvimento emocional, sem expectativas, apenas aparências. Laura engoliu seco. E depois? Depois você é livre, com dinheiro suficiente para começar de novo, montar seu próprio escritório de arquitetura, fazer o que quiser. Parecia simples, fácil até. Mas Laura sabia que nada envolvendo sentimentos era simples. Por que eu? Ricardo se recostou na cadeira. O terno impecável, o relógio caríssimo brilhando no pulso. Porque você precisa do dinheiro. E eu preciso de uma esposa. Minha família está me pressionando. Acham que eu trabalho demais, que preciso me estabilizar, casar. Então qualquer uma serviria? Qualquer uma que aceite os termos. Ele empurrou o contrato para ela. Sem amor, sem drama, apenas negócios. Laura pegou o documento, leu com cuidado. Cada cláusula era clara, fria, calculada. Casamento por 1 ano. Convivência apenas em eventos públicos. Quartos separados. Nenhum envolvimento íntimo. Divórcio amigável no final. Sem disputas, sem processos. E se eu me recusar? Ricardo deu de ombros. Você vai procurar outra solução. Eu vou procurar outra candidata. Simples assim. Laura olhou para o envelope. Pensou no pai no hospital, na mãe trabalhando 2 turnos, nos irmãos com fome, e fechou os olhos. Onde eu assino? Ricardo não sorriu. Apenas empurrou a caneta. Laura assinou. Rápido. Antes que o arrependimento chegasse. Ótimo. Ricardo guardou o contrato. O casamento será daqui a 2 semanas. Minha secretária vai cuidar de tudo. Vestido, local, convidados. Você só precisa aparecer. E depois? Depois você se muda para minha casa. Seu quarto será no 2º andar. O meu no 3º. Não precisa se preocupar. Você terá privacidade total. Laura apenas acenou. A garganta estava fechada. Não conseguia falar. Ricardo se levantou. Bem-vinda ao acordo, Laura. Ele saiu. Deixou ela sozinha no escritório luxuoso. Laura olhou para as próprias mãos. Tremiam. Pensou. O que eu acabei de fazer? As 2 semanas passaram rápido demais. Laura tentou se preparar emocionalmente. Mas como você se prepara para casar com um estranho? Como você promete amor quando tudo é mentira? O dia do casamento chegou. O salão era enorme, decorado com flores brancas e velas acesas. Os convidados eram todos de Ricardo. Empresários, investidores, pessoas importantes. A família de Laura estava lá, pequena, acanhada, no canto, como se não pertencessem àquele lugar.
Laura entrou. O vestido era lindo, caríssimo, mas não parecia dela. Parecia fantasia. Ela olhou para o altar. Ricardo estava lá, sério, impassível, como se estivesse fechando mais um negócio. Ela caminhou devagar. Cada passo era pesado. Quando chegou ao altar, ele a olhou, sem expressão, sem emoção, apenas analisando, como se conferisse se o produto estava de acordo com o esperado. O padre começou a cerimônia. As palavras saíam mecânicas, automáticas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas nada daquilo era real. Era só teatro. Ricardo Almeida, você aceita Laura Silva como sua esposa? Aceito. Frio. Direto. Como se estivesse assinando um contrato. Que na verdade era exatamente o que estava fazendo. Laura Silva, você aceita Ricardo Almeida como seu esposo? Laura olhou para ele. Os olhos dele eram vazios, sem calor, sem vida. E por um segundo, ela quis correr, quis fugir, quis voltar atrás. Mas pensou no pai, na mãe, e disse, aceito. O padre sorriu. Pode beijar a noiva. Ricardo se aproximou, segurou o rosto dela e beijou. Rápido, frio, sem sentimento. Os convidados aplaudiram. Laura sentiu o peito apertar. Aquele beijo não significava nada. Era só parte do show. A festa foi longa. Laura sorriu para fotos. Cumprimentou convidados. Cortou o bolo. Jogou o buquê. Tudo mecânico. Tudo falso. Ricardo ficava ao lado dela, a mão na cintura dela, mas o toque era distante, profissional. Quando a festa acabou, eles foram para a mansão. No caminho, silêncio. Ricardo dirigia. Laura olhava pela janela. Nenhum dos dois falava. Chegaram. A casa era enorme, moderna, fria como ele. Ricardo abriu a porta. Seu quarto é no segundo andar, à direita. Suas roupas já foram levadas para lá. Laura olhou para as escadas. E agora? Agora você descansa. Amanhã vou te mostrar a rotina, os eventos que vamos participar, as regras da casa. Regras? Sim, não é complicado. Apenas manter as aparências em público e manter a distância em privado. Laura sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. Não ia chorar na frente dele. Entendi. Boa noite, Laura. Boa noite. Ela subiu as escadas. Encontrou o quarto. Era lindo, espaçoso, cama king size, banheiro privativo, closet, mas vazio, sem vida, sem alma. Laura tirou o vestido, colocou uma camisola, deitou na cama e finalmente chorou. Chorou pela liberdade que perdeu, pelo amor que nunca teria, pela vida que escolheu. 1 ano, pensou. Só 1 ano. No andar de cima, Ricardo estava sentado na varanda, com um copo de uísque na mão, olhando a cidade lá embaixo. Pensou na cerimônia, no beijo frio, no olhar triste dela. Foi a escolha certa, murmurou para si mesmo. É só um acordo, nada mais. Mas algo dentro dele se sentia errado, como se tivesse feito algo cruel. Balançou a cabeça, tomou outro gole. Sentimentos não fazem parte do negócio. Os dias seguintes foram estranhos. Laura acordava, tomava café sozinha. Ricardo já tinha saído. Ela passava os dias explorando a casa, desenhando projetos, tentando se manter ocupada. À noite ele voltava tarde, jantava no escritório, trancava-se lá. Laura comia sozinha na sala de jantar enorme, silenciosa, como um fantasma. Eles só se viam em eventos, jantares de negócios, festas beneficentes, inaugurações. E lá, eles atuavam, sorriam, seguravam as mãos, fingiam estar apaixonados. Vocês são um casal lindo, diziam as pessoas. Laura sorria. Obrigada. Mas por dentro estava morrendo, porque cada fingimento doía, cada sorriso falso era uma facada. E o pior, ela estava começando a se perguntar como seria se fosse real. Uma noite Laura estava na sala, desenhando,
Ricardo chegou mais cedo. Viu ela concentrada. Os cabelos presos. A língua de fora. Concentrada. Você desenha bem, disse. Laura se assustou. Obrigada. Silêncio. Quer um café? Ofereceu ela sem saber por quê. Ricardo hesitou. Tudo bem. Ela foi para a cozinha. Preparou 2 cafés. Voltou. Sentaram juntos no sofá. Pela primeira vez, sem script, sem plateia. Seus projetos são bonitos, disse Ricardo olhando os desenhos. São só estudos, coisas que eu gostaria de fazer um dia. Por que não faz? Laura sorriu, triste. Porque preciso de dinheiro para começar. E o dinheiro que você me deu vai todo para minha família. Ricardo a olhou, realmente olhou. Viu a tristeza, a abnegação, o sacrifício, e algo dentro dele se mexeu. E depois desse ano, o que você vai fazer? Vou tentar recomeçar, montar meu escritório, realizar meus sonhos. Ela tomou um gole do café. E você? Voltar à rotina, trabalhar, viver. Sozinho? Ricardo parou. Sempre vivi sozinho. Não sente falta de companhia? Companhia complica as coisas. Laura o olhou. Ou torna as coisas mais fáceis. Silêncio. Os dois se olharam. E pela primeira vez, não era apenas um acordo. Era 2 seres humanos, conversando, conectando. Mas o momento passou. Ricardo se levantou. Obrigado pelo café, boa noite. Ele subiu. Laura ficou sozinha, mas dessa vez, o silêncio era diferente, menos vazio, menos frio. E lá em cima, Ricardo não conseguia dormir. Pensava no sorriso dela, na conversa, na sensação estranha que sentiu. É só um contrato, repetiu para si mesmo. Mas o coração dele começava a discordar. Os meses foram passando. Laura e Ricardo criaram uma rotina estranha, distante, mas funcional. Ela acordava cedo, preparava café, deixava pronto para ele. Mesmo sabendo que ele saía antes dela acordar, ela continuava fazendo. Ricardo notava. Via a xícara limpa, o café quentinho na garrafa térmica, o bilhete pequeno. Bom dia, tenha um ótimo dia. Ele nunca comentava, mas guardava os bilhetes, todos eles, em uma gaveta do escritório. Laura passou a cuidar da casa. Não porque fosse obrigada. O contrato não dizia nada sobre isso, mas porque precisava se sentir útil. Colocou plantas nas janelas. Trocou as cortinas pesadas por outras mais leves. Comprou almofadas coloridas. Ricardo percebia as mudanças. A casa estava diferente, mais viva, mais acolhedora, mas não falava nada, apenas observava e, secretamente, gostava. Os eventos sociais continuavam, mas algo mudou. As mãos deles, antes apenas encostadas, agora se entrelaçavam naturalmente. Os sorrisos, antes forçados, vinham mais fáceis. O toque na cintura dela durava mais tempo. Vocês parecem realmente apaixonados, comentou a esposa de um sócio em um jantar. Laura riu sem jeito. A gente se entende bem. Mas por dentro seu coração acelerava, porque ela sabia que já não era mais só teatro. Pelo menos não para ela. Uma noite, Ricardo chegou em casa e encontrou Laura na cozinha, fazendo jantar. Música tocando baixinho. Ela cantarolava, dançava sozinha. Não percebeu que ele estava lá. Ricardo ficou parado, apenas observando. Ela usava um avental velho. O cabelo estava bagunçado, sem maquiagem. Mas estava linda, natural, real. O que você está fazendo? Perguntou. Laura se virou assustada. Ai meu Deus, você me assustou. Ele sorriu. Pela primeira vez um sorriso de verdade. Desculpa. Eu estava fazendo jantar. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Laura desligou o fogo. Mas eu gosto de cozinhar. E pensei que talvez você estivesse cansado de comer sozinho no escritório. Ricardo olhou para a mesa. Estava arrumada. 2 pratos, 2 taças, velas acesas. Você fez isso para nós dois? Sim.
Laura ficou vermelha. Mas se você não quiser, tudo bem. Eu posso. Eu quero. Ela parou. Sério? Sério. Ele tirou o paletó. Sentou à mesa. Faz tempo que não tenho um jantar caseiro. Laura sorriu. Serviu a comida. Risoto de cogumelos. Salada. Pão de alho. Nada muito elaborado. Mas feito com carinho. Eles comeram em silêncio no começo. Mas aos poucos começaram a conversar. Sobre o dia, sobre trabalho, sobre pequenas coisas. Como foi sua reunião? Perguntou Laura. Cansativa. Muita gente com muita opinião. Ricardo tomou um gole de vinho. E você, o que fez hoje? Trabalhei em alguns projetos e fui visitar meu pai no hospital. Ricardo parou. Como ele está? Melhor. Os médicos disseram que o tratamento está funcionando. Laura sorriu, os olhos brilhando. Graças a você. Eu só cumpri o acordo. Você salvou minha família. A voz dela saiu baixa, emocionada. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Ricardo olhou para ela. Viu a gratidão, a sinceridade, e sentiu algo estranho no peito. Algo que não queria sentir. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Laura segurou a mão dele sobre a mesa. Você não faz ideia do quanto isso significa. O toque foi como um choque. Ricardo olhou para as mãos entrelaçadas. Pequenas, quentes, reais. Queria soltar. Deveria soltar, mas não conseguiu. Os dois ficaram assim, em silêncio, apenas sentindo a conexão. Até que o celular de Ricardo tocou. Ele soltou a mão dela. Atendeu. Trabalho. Sempre trabalho. Laura recolheu os pratos. O momento tinha passado. Mas algo tinha mudado. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Os jantares se tornaram rotina. Toda noite Laura cozinhava. Ricardo chegava. Jantavam juntos. Conversavam. Riam. As paredes entre eles começavam a cair. Você sempre quis ser arquiteta? Perguntou Ricardo uma noite. Sempre. Desde criança eu adorava desenhar casas, imaginar espaços. Laura sorriu. E você? Sempre quis ser empresário? Não. Eu queria ser engenheiro, construir com as próprias mãos. Ele olhou para a taça, mas a vida me levou para os negócios. Você se arrepende? Ricardo pensou. Às vezes, quando eu vejo o que deixei para trás. O que você deixou? Silêncio. Ricardo não respondeu. Laura não insistiu. Mas viu a tristeza nos olhos dele. E entendeu. Ele tinha sacrificado a felicidade pelo sucesso, como ela estava sacrificando o amor pela família. Os dias passaram. As conversas ficaram mais longas, mais profundas. Ricardo começou a chegar mais cedo. Laura esperava. Às vezes, assistiam filmes juntos, ou apenas sentavam na varanda, olhando as estrelas, em silêncio. Mas era um silêncio confortável. Uma noite, Ricardo encontrou Laura chorando na sala. Ela tentou esconder, mas ele viu. O que aconteceu? Nada, estou bem. Laura, ele sentou ao lado dela. Fala comigo. Ela respirou fundo. É meu pai. Ele teve uma recaída. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Ricardo não pensou. Apenas puxou ela para um abraço. Laura se derreteu. Chorou no ombro dele. Soltou tudo. O medo, a dor, a exaustão. Ricardo apenas segurou. Acariciou os cabelos dela. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso sim. Porque eu vou fazer tudo ao meu alcance para que fique. Ele afastou ela levemente. Olhou nos olhos vermelhos. Vou chamar os melhores médicos. Vou transferir ele para o melhor hospital. Vou fazer o que for preciso. Por quê? Laura o olhou confusa. Isso não faz parte do contrato. Ricardo parou. Percebeu o que estava fazendo. Percebeu que estava se envolvendo. Que estava sentindo. E pela primeira vez não se importou. Porque eu me importo com você. As palavras ficaram no ar.
pesadas, verdadeiras, assustadoras. Laura parou de respirar. O quê? Ricardo se afastou. Passou a mão no cabelo. Eu não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Você não é mais apenas parte de um acordo. Você se tornou importante. Ricardo, eu sei, não era para ser assim. Mas ele olhou para ela. Como eu não me importaria? Você transforma tudo ao seu redor. A casa está mais viva. Eu estou mais vivo. E eu não sei mais como viver sem isso. Sem você. Laura sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram de tristeza. Eu também me importo com você, mais do que deveria. Os dois se olharam. O ar mudou. A distância entre eles diminuiu. Ricardo levantou a mão. Tocou o rosto dela. Devagar, com cuidado. Isso não era parte do plano, murmurou. Eu sei. Pode complicar tudo. Eu sei. Laura encostou a mão na dele. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Ricardo a puxou para perto. Encostou a testa na dela. Fechou os olhos. Eu também não. E ali, naquele momento, o contrato deixou de existir. Não havia mais cláusulas. Não havia mais prazos. Apenas dois corações que finalmente se permitiram sentir. Ricardo a beijou. Devagar. Diferente do beijo do casamento. Esse tinha sentimento. Tinha verdade. Tinha tudo que eles estavam segurando há meses. Quando se separaram, Laura sorriu, através das lágrimas. O que a gente faz agora? Não sei. Ricardo beijou a testa dela. Mas vamos descobrir juntos. E pela primeira vez, desde que se conheceram, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. Tudo estava mudando, e rápido demais. Laura e Ricardo não falavam abertamente sobre o que estava acontecendo entre eles. Mas era óbvio. Os toques duravam mais. Os olhares diziam mais. O silêncio estava cheio de palavras não ditas. O pai de Laura melhorou. Os médicos que Ricardo contratou fizeram milagres. Ela visitava o hospital todos os dias. E toda noite voltava para casa. Para ele. Ricardo esperava, com o jantar pronto. Ou às vezes, pediam comida e assistiam séries juntos no sofá. Obrigada, dizia ela toda noite. Por quê? Por estar aqui. Por me fazer sentir que não estou sozinha. E ele apenas a puxava para perto. Sem palavras. Porque as ações diziam tudo. Mas o mundo lá fora não sabia da mudança. Para todos eles ainda eram apenas um casal de aparências. Um acordo bem-sucedido. Nada mais. E foi exatamente isso que quase destruiu tudo. Na quinta-feira, Ricardo tinha um jantar de negócios importante. Laura não ia. Estava cansada. Ele entendeu. Beijou a testa dela. Volto logo. Mas não voltou logo. O jantar foi no restaurante mais caro da cidade. Investidores, sócios, pessoas importantes. Ricardo estava fechando um negócio milionário. Tudo corria bem, até que ela apareceu. Mariana. A ex-namorada. Ou melhor, ex-amante. Porque o que eles tiveram nunca foi oficial. Apenas algo casual. Sem compromisso. Exatamente como Ricardo gostava. Antes de Laura. Ricardo, que surpresa, disse ela, se aproximando. Ele congelou. Mariana. Faz quanto tempo? Ela sorriu, sensual, confiante. Uns 2 anos? Por aí. Você está bem, mais bonito até. Ela tocou o braço dele, íntimo, familiar. Ouvi dizer que você se casou. Ouvi certo. É sério ou apenas negócios? Ela riu. Você nunca foi do tipo que se prende de verdade. Ricardo tirou o braço dela. As coisas mudam. Mudam? Mariana se aproximou mais. Ou você ainda é o mesmo, o homem que não acredita em amor. Que vê relacionamentos como contratos. Não é da sua conta. Ah, Ricardo, você não mudou nada. Ela riu. Aposto que é um casamento de fachada. Você continua livre, como sempre foi. Alguém tirou uma foto. O flash iluminou a cena. Mariana perto demais. A mão no peito dele. Sorrindo. Ricardo tentou se afastar.
mas já era tarde. No dia seguinte, a foto estava em todos os lugares. Redes sociais, blogs de fofoca, manchetes. Laura acordou com o celular explodindo. Mensagens, ligações, notificações. Abriu. Viu a foto. E sentiu o coração despedaçar. Ricardo ao lado de uma mulher linda, ela tocando ele. Os dois sorrindo. Parecia íntimo. Parecia real. As lágrimas vieram. Rápidas, quentes, furiosas. Como ele pôde? Ricardo chegou em casa no fim da tarde, exausto. A reunião tinha sido longa. Estava ansioso para ver Laura. Mas quando entrou, a casa estava em silêncio. Laura, nada. Subiu para o quarto dela. A porta estava trancada. Laura, abre a porta. Vai embora. A voz dela saiu embargada. Ela estava chorando. Ricardo sentiu o peito apertar. O que aconteceu? Você está bem? Pergunta para sua amante. O mundo parou. O quê? Laura abriu a porta. Os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Mostrou o celular para ele, a foto, a manchete. Ricardo fechou os olhos. Não é o que parece. Não é? Laura riu, amargo, dolorido. Porque parece que você estava se divertindo muito bem sem mim. Era um jantar de negócios. Ela apareceu do nada. Eu não... Você a tocou. A voz dela subiu. Você sorriu para ela, você deixou ela se aproximar de você. Eu tentei me afastar, mas tiraram a foto antes. Antes do quê? Laura deu um passo à frente. Antes de você beijar ela, antes de vocês saírem juntos. Não aconteceu nada. Ricardo segurou os ombros dela. Laura, olha para mim. Não aconteceu nada. Ela se soltou. Não importa, porque todo mundo acha que aconteceu. As manchetes, as fofocas, todo mundo está dizendo que nosso casamento é mentira. E a gente sabe que não é. Ricardo tentou se aproximar. A gente sabe o que a gente tem. A gente tem? Laura o olhou. O que a gente tem, Ricardo? Um contrato com data de validade? Um acordo que vai acabar em alguns meses? Você sabe que mudou. Que a gente mudou. Mudou? Ela balançou a cabeça. Ou eu só fui idiota de acreditar que mudou? Laura, não. Ela levantou a mão. Desde o começo você deixou claro, sem envolvimento emocional, sem expectativas, e eu fui burra de me apaixonar por você. O mundo parou. Ricardo parou de respirar. O quê? Laura chorou. Eu me apaixonei por você. Completamente. Perdidamente. E eu sei que não era parte do acordo. Eu sei que não deveria, mas eu me apaixonei. Ricardo deu um passo à frente. Eu também. Ela parou. Não faz isso. Não faz o quê? Não mente para me acalmar. Laura limpou as lágrimas. Você não me ama. Você nunca amou ninguém. Você mesmo disse. Eu estava errado. Ricardo segurou o rosto dela. Eu estava tão errado. Porque eu amo você. Eu não sei quando começou. Mas eu amo. Laura quis acreditar, quis tanto, mas a foto estava na cabeça dela. A mulher linda. A intimidade. Não era só um contrato, lembra? Disse ela, usando as palavras dele contra ele. Você não devia se importar com o que eu sinto, com o que eu penso. Era só aparências. Mas não é mais. A voz dele saiu desesperada. Não é mais só aparências. Não é mais só um contrato, é real. Você é real. O que eu sinto é real. Então por que você não se afastou dela? Laura o empurrou. Por que você deixou ela te tocar? Por que você sorriu? Porque eu sou idiota. Ricardo passou a mão no cabelo. Porque eu não pensei. Porque eu não achei que importaria. Mas importa! Laura gritou. Importa porque eu me importo. Porque ver você com ela me destroçou. Porque eu senti ciúmes. Porque eu sofri. Silêncio. Os dois respiravam pesado, exaustos. Você sente ciúmes de mim? Disse Ricardo como se estivesse entendendo pela primeira vez. Claro que sinto. Laura riu sem humor.
Eu sou patética, sim. Não. Ele se aproximou. Você não é patética. Você está apaixonada, como eu. Ricardo, me escuta. Ele segurou as mãos dela. Mariana não significa nada. Nunca significou. Ela foi parte do meu passado. Um passado vazio, frio, sem propósito. Mas você é meu presente, meu futuro. Tudo que eu não sabia que precisava. Laura quis acreditar. Mas o medo era maior. E quando o contrato acabar, o que a gente vai ser? Tudo o que a gente quiser ser. Ricardo encostou a testa na dela. Se você quiser, a gente rasga o contrato agora. E recomeça. De verdade. Sem acordos. Sem prazos. Só nós dois. As lágrimas dela voltaram. Eu quero acreditar em você. Então acredita. Ele beijou a testa dela. Me dá uma chance de provar. Laura fechou os olhos, respirou fundo e tomou a decisão mais difícil da vida. Tá bem, uma chance. Ricardo a abraçou, forte, aliviado. Obrigado. Eu prometo que não vou decepcionar você. Mas lá fora, o mundo continuava falando. As manchetes continuavam. E as dúvidas de Laura, mesmo que menores, ainda estavam lá. Porque confiar é fácil. Mas confiar depois de ser ferida, isso era quase impossível. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo tentava provar seu amor. Flores todos os dias, bilhetes, mensagens durante o trabalho, jantares românticos. Mas Laura estava distante, educada, mas distante. A ferida da foto ainda estava aberta. E cada vez que ela via o celular, via as manchetes, os comentários. As pessoas dizendo que o casamento era falso, que ela era apenas uma idiota sendo usada. Não lê essas coisas, dizia Ricardo, tirando o celular da mão dela. Como eu não leio, está em todo lugar. Laura se levantou do sofá. As pessoas estão rindo da minha cara, dizendo que eu sou burra de acreditar em você. E você acredita nelas ou em mim? Laura olhou para ele. Eu não sei mais. As palavras doeram. Em ambos. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Laura sentiu como se tivesse falhado. Mas nenhum dos dois sabia como consertar. Uma noite, Ricardo teve que ir a mais um evento. Uma festa beneficente. Importante. Muitos investidores. Laura não queria ir. Mas ele implorou. Por favor, vai comigo. Mostra para todo mundo que a gente está bem. Mas a gente não está bem. Então vamos fingir. Ele segurou as mãos dela. Como a gente sempre fez. Só mais uma noite. E depois a gente conversa de verdade. Laura suspirou. Tá bom. A festa era luxuosa. Vestidos longos, ternos caros, champanhe. Ricardo e Laura entraram de mãos dadas, sorrindo. O casal perfeito. Mas por dentro estavam quebrando. As pessoas se aproximavam, cumprimentavam, faziam perguntas. Como está o casamento? Vocês são tão lindos juntos. Quando vem o primeiro filho, Laura sorria. Respondia, mas cada palavra era uma mentira. Cada sorriso, forçado. No meio da festa, ela precisou de ar. Saiu para o jardim, respirou fundo, olhou para as estrelas. Tentou se acalmar. Bonita noite, não é? Laura se virou. Um homem estava lá, alto, bonito. Sorriso simpático. É sim. Você é Laura, certo? A esposa do Ricardo? Sou. Ele estendeu a mão. Eu sou Daniel, arquiteto. Já ouvi falar do seu trabalho. Você é muito talentosa. Laura ficou surpresa. Você conhece meu trabalho? Claro. Vi seus projetos em algumas exposições. Incríveis. Daniel se aproximou. Você já pensou em abrir seu próprio escritório? Já, mas é complicado. Não precisa ser. Ele tirou um cartão do bolso. Estou montando uma equipe nova, procurando talentos. Se tiver interesse, me liga. Laura pegou o cartão. Olhou. Sério? Muito sério. Daniel sorriu. Você tem potencial. Não deveria desperdiçar. Obrigada. Eu vou pensar. Pensa mesmo. Ele acenou. Foi um prazer te conhecer, Laura.
Ele saiu. Laura ficou com o cartão na mão. Pela primeira vez em semanas, sentiu esperança, possibilidade, futuro. Mas quando voltou para dentro, viu Ricardo conversando com Mariana, de novo. O coração dela parou, o sangue gelou. Ela sabia que não era nada, que era só uma conversa. Mas a ferida estava aberta, e qualquer coisa doía. Mariana ria. Tocava o braço de Ricardo, ele parecia desconfortável, mas não se afastava. Laura não aguentou. Virou, saiu da festa, sem avisar, sem se despedir. Apenas saiu. Ricardo procurou ela. Não achou. Perguntou para várias pessoas, ninguém viu. Até que alguém disse: "Acho que vi ela saindo." Ele correu para o estacionamento. Viu o carro dela saindo. Tentou ligar. Ela não atendeu. Droga! Ele foi para casa. Rápido. Quando chegou, ela estava subindo as escadas, com uma mala. "O que você está fazendo?" Laura parou. Não virou. "Vou embora." "O quê?" Ricardo subiu correndo. "Por quê?" "Porque eu não aguento mais." Ela virou, os olhos vermelhos. "Eu não aguento mais fingir, mais sorrir, mais ver você com ela. Eu estava só conversando, ela que se aproximou." "Mas você não se afastou." A voz dela subiu. "De novo, você nunca se afasta." "Porque eu estava sendo educado, profissional." "Então seja educado comigo." Laura jogou a mala no chão. "Me trata com o mesmo respeito que você trata ela." "Eu te respeito." "Não, você me mantém em segundo plano." As lágrimas caíram. "Você me esconde, me usa quando precisa, e depois me descarta. Isso não é verdade. Não é?" Laura deu um passo à frente. "Me responde uma coisa. Se não fosse o contrato, se não fosse o dinheiro, você teria escolhido ficar comigo?" Silêncio. Ricardo não soube o que dizer. Porque a verdade era complexa. Porque ele não sabia se teria escolhido o amor sem ser forçado a isso. E o silêncio foi a resposta que Laura precisava. "Era isso que eu pensava." Ela pegou a mala. "Eu vou embora. E você não precisa me procurar." "Laura, espera." "Não." Ela levantou a mão. "Chega. Eu aceitei esse contrato por desespero. Porque minha família precisava. Porque eu não tinha escolha. Mas agora meu pai está melhor. As dívidas estão pagas. E eu não preciso mais ficar." "Mas e se eu quiser que você fique?" Laura olhou para ele. "Por quê? Porque você me ama? Ou porque é conveniente?" "Porque eu te amo." "Então prova." A voz dela saiu em um grito desesperado. "Prova de uma vez por todas, rasga o contrato, termina com Mariana de verdade. Me escolhe, publicamente, sem esconder, sem medo. Prova que eu não sou só mais um acordo." Ricardo ficou paralisado, porque ela estava pedindo o que ele mais temia: exposição, vulnerabilidade, entrega total. "Eu não sei se consigo." Laura sorriu, triste, quebrada. "Então você não me ama de verdade." Ela passou por ele, desceu as escadas. Ricardo ficou parado, assistindo ela ir embora, querendo gritar, querendo correr atrás. Mas os pés não se moviam. A porta bateu. O silêncio voltou. Pesado, sufocante, doloroso. Ricardo caiu no chão. Colocou a cabeça nas mãos. E pela primeira vez na vida sentiu o que era realmente perder alguém. "O que eu fiz?" Mas não havia resposta. Apenas o vazio da casa. E a certeza de que tinha deixado a mulher que amava ir embora. Laura foi para um hotel pequeno. Longe da mansão, longe de Ricardo, longe de tudo. Trancou-se no quarto, chorou por horas. Até não ter mais lágrimas. O celular tocava sem parar. Ricardo. Mensagens, ligações. Mas ela não atendia. Não tinha forças. Não tinha palavras. Olhou para o cartão que Daniel tinha dado. Pensou. Respirou fundo. E ligou. "Alô? Daniel, é Laura?" "Laura, que surpresa!" A voz dele saiu animada. "Decidiu sobre a proposta?" "Decidi. Aceito."
Sério? Que ótimo! Quando você pode começar? Laura olhou ao redor do quarto vazio. Agora. Posso começar agora. Nos dias seguintes, Laura se jogou no trabalho. Projetos, reuniões, desenhos. Não parava, não pensava. Apenas trabalhava, porque parar significava sentir. E sentir doía demais. Daniel era um chefe incrível, atencioso, respeitoso. Dava espaço para ela criar, e ela criava. Projetos lindos, inovadores. Pela primeira vez, sentia que estava realizando seu potencial. Você é incrível, disse Daniel um dia olhando um projeto dela. Esse vai ganhar prêmios, tenho certeza. Laura sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso real. Obrigada. Quer comemorar? Tem um restaurante novo que... Não. Laura interrompeu, suave. Desculpa, mas eu ainda não estou pronta para isso. Daniel entendeu. Tudo bem, sem pressão. Mas ele não desistiu. Continuava sendo gentil, atencioso, sempre por perto. E Laura, mesmo sem querer, começou a notar. Enquanto isso, Ricardo estava destruído. A casa estava vazia, fria, como era antes dela. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Apenas pensava nela, na forma como ela o olhou, nas palavras que disse. Prova que eu não sou só mais um acordo. Marcelo, o melhor amigo dele, foi visitá-lo. Encontrou Ricardo no escritório, barba por fazer, roupas amassadas, copos vazios espalhados. Cara, que isso? Ricardo olhou para ele. Os olhos fundos, sem vida. Ela foi embora. Eu sei, tá todo mundo falando. Marcelo sentou. E você, o que vai fazer? Não sei. Não sabe? Marcelo o olhou incrédulo. Ricardo, você está apaixonado pela primeira vez na vida. E você vai deixar ela ir? Ela pediu para eu provar. E eu congelei. Então prova agora. Como? Ricardo passou a mão no cabelo. O que eu faço? Apareço na porta dela com flores? Escrevo um bilhete? Não. Marcelo se levantou. Você faz o que ela pediu, rasga o contrato, termina de vez com o passado e escolhe ela, publicamente, sem medo. Ricardo balançou a cabeça. E se ela não me aceitar de volta? Pelo menos você tentou. Marcelo colocou a mão no ombro dele. Mas se não tentar, você vai se arrepender pelo resto da vida. As palavras ficaram na cabeça de Ricardo, dia e noite. Ele sabia que Marcelo estava certo, mas o medo era paralisante. Até que viu uma foto nas redes sociais. Laura, sorrindo, ao lado de Daniel, em um evento de arquitetura. Os dois pareciam próximos, felizes. O ciúmes explodiu, visceral, doloroso. Ela está seguindo em frente. E foi nesse momento que Ricardo entendeu. Ou ele lutava, ou perdia ela para sempre. No dia seguinte, ele marcou uma coletiva de imprensa. Jornalistas, câmeras, todo mundo querendo saber sobre o casamento, sobre Mariana, sobre os rumores. Ricardo entrou, sério, determinado. Sentou na frente dos microfones. Obrigado por virem. Eu tenho um anúncio a fazer. As câmeras clicaram. Os jornalistas se aproximaram. Há alguns meses eu me casei com Laura Silva. E muitos de vocês especularam que era um casamento de conveniência. Um acordo. Murmúrios. E vocês estavam certos, no começo era um contrato sem amor, sem envolvimento, apenas negócios. As câmeras dispararam. Mas algo mudou. Laura mudou tudo. Ela trouxe luz para minha vida vazia. Ela me ensinou a sentir, a amar. E eu, como um idiota, quase destruí tudo por medo. Silêncio. Todos prestando atenção. As fotos com Mariana foram mal interpretadas. Mariana foi meu passado, mas Laura é meu presente, meu futuro, tudo que eu quero. Ricardo olhou diretamente para a câmera. E se você estiver assistindo, Laura, eu te amo. Eu erro. Eu falho. Mas eu te amo. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Se você me der uma chance. As perguntas explodiram. Mas Ricardo se levantou.
Saiu. Deixou a bomba cair. Laura estava no escritório quando o celular dela explodiu. Mensagens, vídeos, links. Abriu. Viu a coletiva. Ouviu as palavras dele. As lágrimas vieram, rápidas, quentes, mas dessa vez não de dor, de esperança. Ele fez, murmurou. Ele realmente fez. Daniel apareceu na porta. Você viu? Laura apenas acenou. Não conseguia falar. Então, o que você vai fazer? Ela olhou para ele. Eu preciso ir. Eu sei. Daniel sorriu. Triste, mas sincero. Vai, luta pelo que você ama. Laura abraçou ele. Obrigada, por tudo. De nada. Agora vai logo antes que ele tenha um colapso. Laura correu, pegou o carro, dirigiu para a mansão. O coração batia descompassado. As mãos tremiam, mas ela sabia. Sabia que tinha que ir. Chegou. A porta estava aberta. Entrou. Ricardo. Silêncio. Subiu as escadas. Procurou. Até que encontrou. Ele estava na varanda, olhando para a cidade. As costas tensas. Os ombros caídos. Ricardo. Ele virou. Viu ela. Parou de respirar. Você veio. Eu vi a coletiva. Laura se aproximou. Devagar. E você é um idiota. Ele riu. Sem humor. Eu sei. Mas você é meu idiota. Ela parou na frente dele. Se você ainda me quiser. Ricardo a puxou. Abraçou forte. Desesperado. Sempre. Eu sempre vou te querer. Laura chorou no peito dele. Você me machucou. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida compensando. Ele afastou ela. Olhou nos olhos. Eu te amo. De verdade. Sem contratos. Sem acordos. Só amor. Eu também te amo. Laura sorriu através das lágrimas. Mas se você me magoar de novo... Não vou, eu prometo. Ele beijou ela. Profundo. Verdadeiro. Cheio de amor. E ali naquele momento tudo fez sentido. As dores. As lutas. Tudo valeu a pena. Porque o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é real. Com erros. Com acertos. Com perdão. Os meses seguintes foram de reconstrução. Laura voltou para a mansão. Mas dessa vez, não para o quarto separado. Eles dividiram o quarto. A cama. A vida. De verdade. O contrato foi rasgado. Literalmente. Em uma noite os dois sentaram. Pegaram o documento e rasgaram juntos. Cada pedaço era uma libertação. Cada rasgo, um novo começo. Sem arrependimentos? Perguntou Ricardo. Nenhum, disse Laura. Eles recomeçaram. Jantares, passeios, viagens, tudo que um casal normal faz. Mas eles não eram normais. Eles eram melhores, porque conheciam a dor de se perder. E por isso, valorizavam cada segundo juntos. Laura continuou trabalhando com Daniel, mas agora sem confusões, sem mal-entendidos. Ricardo confiava. E ela também. O escritório dela cresceu. Os projetos ganharam prêmios, ela se tornou referência. E Ricardo era o maior fã. Ia em todas as premiações. Aplaudia mais alto. Divulgava o trabalho dela para todos. Você é insuportável, dizia ela rindo. Eu sou orgulhoso, corrigia ele, da minha esposa. A palavra esposa agora tinha outro significado. Não era apenas título, era verdade. Era escolha. Era amor. Um dia, Laura descobriu algo. Estava atrasada, fez o teste positivo. Grávida. O coração disparou. Medo. Alegria. Tudo junto. Contou para Ricardo à noite. No jantar. Eu tenho uma notícia. Ele parou de comer. O que foi? Está tudo bem? Tá. Mais do que tudo bem. Laura respirou fundo. Eu estou grávida. Silêncio. Ricardo ficou paralisado, processando. Até que um sorriso enorme apareceu. Sério? Sério. Ele levantou, pegou ela no colo, girou. Nós vamos ser pais. Laura riu, chorou, abraçou ele. Estamos prontos? Não. Ele a colocou no chão,
Segurou o rosto dela. Mas vamos estar juntos. A gravidez foi tranquila. Laura trabalhava até onde conseguia. Ricardo era super protetor. Irritante às vezes, mas ela amava. Você precisa descansar. Eu estou descansando. Você está trabalhando. Trabalhar é descansar para mim. Ele suspirava, mas deixava, porque amava a determinação dela. Os meses passaram, a barriga cresceu, o quartinho do bebê foi montado, pintado, decorado. Laura escolheu tudo. Ricardo construiu o berço, com as próprias mãos, como sempre quis fazer. Ficou perfeito, disse ela admirando. Como você? Ele respondeu, beijando ela. Uma noite as contrações começaram. Laura acordou Ricardo, assustada. Ele entrou em pânico, mas disfarçou. Tá tudo bem, vamos para o hospital. O caminho foi rápido. Ricardo dirigia nervoso. Laura respirava, controlada, focada. No hospital as horas se arrastaram. O parto foi difícil. Mas Laura era forte. Ricardo segurou a mão dela o tempo todo. Você consegue, você é incrível. E ela conseguiu. O choro do bebê encheu a sala. Uma menina perfeita. Laura chorou. Ricardo chorou. Os dois olharam para a filha. Pequena, frágil, linda. Ela é perfeita, sussurrou Laura. Como a mãe, disse Ricardo beijando a testa dela. Mas a felicidade foi interrompida. A enfermeira levou o bebê, apressada, preocupada. O que aconteceu? Perguntou Ricardo. Ela está com dificuldade para respirar. Vamos para a UTI. Laura tentou levantar. Meu bebê? Calma, eles vão cuidar dela, disse Ricardo, mas a voz tremia. As horas seguintes foram agonia. Laura e Ricardo esperavam, em silêncio, segurando as mãos, rezando. Até que o médico apareceu. Como ela está? Perguntaram juntos. Estável, mas vai precisar ficar em observação alguns dias. Alívio. Laura desabou no ombro de Ricardo. Ela vai ficar bem. Vai, nossa filha é lutadora, como a mãe. Os dias na UTI foram difíceis, mas eles enfrentaram juntos, revezavam. Um ficava, o outro descansava. Sempre perto, sempre presentes. E finalmente a alta. Levaram a pequena Sofia para casa. Com cuidado, com amor, com gratidão. A casa que antes era vazia agora transbordava vida. Choro de bebê, risadas, amor. Eu nunca imaginei que seria tão feliz, disse Laura uma noite amamentando Sofia. Ricardo sentou ao lado, passou o braço ao redor dela. Nem eu, mas a gente merece, depois de tudo. A gente merece, concordou ela. E eles mereciam. Cada segundo de felicidade, cada momento de paz. Porque lutaram, porque não desistiram, porque escolheram o amor. Sempre. 5 anos depois, a vida era completamente diferente. Sofia tinha crescido. Uma menina linda, esperta, cheia de energia. Combinação perfeita dos pais. A curiosidade de Laura. A determinação de Ricardo. Laura tinha seu próprio escritório. Um dos mais renomados da cidade. Projetos em todo o país. Prêmios, reconhecimento. Mas nada disso importava mais que a família. Ricardo continuava na empresa. Mas tinha aprendido o equilíbrio. Trabalho era importante, mas a família era a prioridade. Chegava cedo em casa, jantava com eles, colocava Sofia para dormir. Momentos simples, mas essenciais. Pai, conta a história de vocês de novo, pedia Sofia toda noite. De novo, eu já contei 1000 vezes, mas eu gosto, ela fazia biquinho. Ricardo ria. Tá bom. Então era uma vez um empresário muito sério. E contava a história do casamento por contrato, do amor que nasceu onde não deveria, das brigas, das reconciliações, da filha linda que veio depois. Sofia adorava, mesmo sem entender tudo. Adorava saber que os pais se amavam, de verdade. E vocês vão ficar juntos para sempre? Para sempre, prometia Ricardo, beijando a testa dela. Laura ouvia da porta.
sorrindo, porque era verdade. Eles estavam juntos. Para sempre. Não por contrato, mas por escolha. Todos os dias. Uma noite, Ricardo chegou com uma surpresa. Arruma as malas, vamos viajar. Para onde? Você vai ver. Laura não gostava de surpresas, mas confiava nele. Arrumaram. Deixaram Sofia com a mãe de Laura. E foram. O voo foi longo. Laura tentou adivinhar. Rio? Não. São Paulo? Não. Para de me torturar e fala logo. Ricardo riu. Paciência. Chegaram à noite. Quando desceram do carro, Laura reconheceu. A praia. A mesma praia onde tudo começou. Onde o primeiro evento juntos aconteceu. Por que aqui? Você vai ver. Caminharam pela areia. Descalços. A lua iluminava o caminho. O som das ondas era relaxante. Até que chegaram a um lugar decorado. Velas, flores, uma mesa para dois. Ricardo, o que é isso? Senta. Ela sentou, confusa, emocionada. Ele sentou na frente, segurou as mãos dela. Faz 5 anos que a gente se casou de verdade, não aquele casamento falso, mas quando a gente escolheu ficar juntos, e eu queria comemorar. Laura sorriu. É lindo, mas você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Ele respirou fundo. Laura, esses 5 anos foram os melhores da minha vida. Você me transformou, me ensinou a amar, a viver. E eu quero passar o resto da vida agradecendo. As lágrimas dela vieram. Quando a gente se casou da primeira vez foi por obrigação, por necessidade. Mas hoje eu quero te pedir de novo. Não porque preciso, mas porque eu quero. Ricardo se levantou, ajoelhou, tirou uma caixa do bolso, abriu, um anel novo, lindo, simples, verdadeiro. Laura Silva quer se casar comigo de novo de verdade, desta vez sem contrato? Laura chorou, ria, chorava. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel, levantou, beijou ela, profundo, apaixonado, verdadeiro. Agora é para sempre, disse ela. Agora é para sempre, concordou ele. Jantaram ali, sob as estrelas, conversando, rindo, lembrando de onde começaram, de onde chegaram, do caminho que percorreram. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Ricardo. Do contrato? Não, porque me trouxe até você. Laura segurou a mão dele. Mas me arrependo de ter demorado para acreditar no seu amor. E eu me arrependo de ter demorado para te mostrar. Ele beijou os dedos dela. Mas chegamos aqui, juntos. Juntos. Voltaram para casa no dia seguinte. Sofia correu para abraçá-los. Senti saudade. A gente também, princesa, disse Laura pegando ela no colo. E, o que vocês fizeram? Ricardo e Laura se olharam, sorriram. Seu pai me pediu em casamento, de novo. Sofia arregalou os olhos. E você disse sim? Claro que sim. Então vamos ter outro casamento? Vamos, confirmou Ricardo. E você vai ser nossa daminha. Sofia gritou de alegria. Pulou, dançou. Eu vou ser daminha. Eu vou ser daminha. Laura e Ricardo riram, abraçados, vendo a filha feliz e sentindo a completude. O segundo casamento foi pequeno, intimista. Apenas família e amigos próximos. Sem luxo, sem exageros, apenas amor, puro, verdadeiro, real. Laura entrou, vestido simples, branco, lindo, Sofia na frente, jogando pétalas. Ricardo esperava no altar, chorando antes mesmo dela chegar. Quando ela chegou, ele segurou as mãos dela. Desta vez é diferente, sussurrou. Totalmente diferente, concordou ela. O padre começou. Mas agora cada palavra tinha significado. Cada promessa era real. Ricardo, você aceita Laura como sua esposa? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, com todo o meu coração.
Laura, você aceita Ricardo como seu esposo? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, para sempre. Então eu os declaro marido e mulher. Pode beijar sua esposa. Ricardo puxou Laura. Beijou ela como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, como se fosse a única que importasse. Os convidados aplaudiram. Sofia gritou: meus pais, meus pais. A festa foi simples, mas perfeita. Dançaram, riram, celebraram, não o casamento, mas o amor que construíram, tijolo por tijolo, erro por erro, acerto por acerto. À noite, quando estava acabando, Marcelo se aproximou de Ricardo. Quem diria, né? O cara que não acreditava em amor. Ricardo sorriu, olhou para Laura, dançando com Sofia, rindo, viva. Eu não acreditava porque não tinha encontrado a pessoa certa. E agora? Agora eu acredito, porque o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é real, com defeitos, com lutas, mas vale cada segundo. Marcelo bateu no ombro dele. Você dá aula agora? Ricardo riu. A vida dá aula. Eu só aprendi. Anos depois, em uma entrevista, perguntaram para Laura sobre o casamento inusitado dela. Como foi casar por contrato e depois se apaixonar? Laura sorriu. Foi a maior loucura e a melhor decisão da minha vida. Porque o amor verdadeiro começa onde os termos acabam. Quando você para de calcular. Quando você para de proteger seu coração e simplesmente se entrega. E o conselho para quem está com medo de se entregar? Medo é normal, mas arrepender-se de não tentar é pior. Laura olhou para a câmera. Então, se você ama alguém, luta. Porque o amor que vale a pena é aquele que você escolhe, todos os dias. Sem contratos, sem prazos. Apenas amor. Puro, verdadeiro, real. E foi exatamente isso que Ricardo e Laura fizeram. Escolheram o amor. Todos os dias. Nos momentos bons, nos ruins, nas alegrias, nas tristezas. Porque o amor verdadeiro não tem data de validade. Ele é eterno. E eles tinham a eternidade toda pela frente. Juntos para sempre, sem contratos. Se você chegou até aqui e acredita no amor verdadeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém especial. E me conta nos comentários. Você acredita que o amor pode nascer de um acordo? Deixa sua opinião aqui embaixo. Até o próximo capítulo.